Hoje nós estamos ouvindo o segundo relato da paixão de nosso Senhor, segundo o evangelista São Marcos. E é bastante interessante que São Marcos não é do grupo dos 12 apóstolos. Escreveu uma versão do evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, mas ele não faz parte do grupo, dos 12 apóstolos. E São Marcos escreveu, sobretudo, muita coisa baseada na pregação do apóstolo São Pedro. Acompanhou de perto a São Pedro, e por isso que São Marcos destaca um pouco mais a negação de Pedro. Porque São Pedro fazia questão de mostrar a sua traição, a sua maldade, mas não para chamar a atenção sobre si, mas para mostrar sobretudo a misericórdia do Senhor, o perdão de Deus. Tendo sido escolhido por Jesus, um homem querido por nosso Senhor, que recebeu de nosso Senhor a instrução, recebeu de nosso Senhor todo o afeto, a quem nosso Senhor escolheu para governar os apóstolos, a quem Jesus escolheu para entregar a sua grande obra, a igreja. Um homem simples, um homem humilde, que era pescador e deixou tudo lá para servir a nosso Senhor, a quem Jesus havia prometido tanto. E era um homem que amava profundamente a nosso Senhor, com amor muito verdadeiro, São Pedro, mas que teve aquele momento de fraqueza, de fragilidade, uma grave fragilidade, um grave pecado. Nós ouvimos nessas diversas circunstâncias desse encontro de São Pedro com as empregadas lá do templo. Primeiro ele negou que conhecia Jesus, desconheço. Depois começou a praguejar e começou a jurar. Jurar é tomar a Deus por testemunha de que nós estamos dizendo a verdade. Nós aprendemos isso no catecismo, a gente não deve jurar por coisas banais, não usar o testemunho de Deus para coisas banais e muito menos para coisas falsas. E São Pedro começou a jurar: eu juro que eu não conheço esse homem. Foi um pecado demasiado grande, grave de São Pedro. E São Marcos faz questão de destacar daquilo que ele ouvia tanto de São Pedro falar nas suas pregações, mas para mostrar sobretudo o coração misericordioso do nosso bom Deus, e que derramou sobre São Pedro a sua misericórdia e o seu perdão, e que tem derramado hoje de modo especial pelo sacramento da confissão a tantos corações, esse mesmo Jesus, essa mesma misericórdia, o mesmo perdão. E a igreja é insistente em trazer para nós nessa Semana Santa os 4 relatos da paixão de Jesus, porque se o pensar, se o meditar na paixão de Jesus não mover o nosso coração, o que mais pode nos mover? O que mais pode nos levar à conversão? Se o pensar e o meditar na paixão de Jesus não for suficiente para isso? Os testemunhos do perdão de nosso Senhor. Mas é bastante interessante que São Pedro, depois de haver negado o Senhor pela 3ª vez, jurado, praguejado contra Deus, Jesus passou e de longe o olhar de Pedro cruzou-se com o olhar do Senhor. Não precisou dizer palavra alguma, mas apenas o olhar, eles se olharam. São Pedro acabou de dizer: eu juro que eu não conheço esse homem. E de repente Jesus passava assim ao longe, sendo carregado, e se entreolharam. E precisava dizer mais alguma coisa? Em outras palavras, talvez aquilo que mais doeu na consciência de Pedro, e que foi esse momento tão especial da misericórdia de Deus, como que Jesus olhando e dizendo: mas como pode? Como tem coragem de dizer isso? Fez milagres em meu nome, expulsou os demônios em meu nome, a você que eu escolhi para governar os apóstolos, em você está o fundamento da minha igreja. Como tem coragem de dizer isso? Mas aquele olhar tocou profundamente a Pedro. E Pedro saiu, retirou-se e começou a chorar.
E é bastante interessante que São Marcos diz isso no Evangelho, que ele começou a chorar. E a história, a tradição nos diz que São Pedro, durante toda a sua vida, levantava-se de madrugada ao ouvir o canto do galo. Se lembrava das palavras de nosso Senhor, se lembrava do seu pecado e chorava o seu pecado. E a tradição cristã católica diz que São Pedro tinha marcado no seu rosto, de tanto que quando ele se lembrava, chorava o seu pecado, da sua traição, da sua maldade. Mas o destaque para nós hoje é o perdão do Senhor. Jesus sabia que São Pedro foi levado naquele momento por medo, por fraqueza, por fragilidade, se colocando numa circunstância de pecado, um ambiente que não era o seu, não estava no meio de pessoas cristãs, não tinha conversas edificantes. E que muitas vezes acontece também em nossa vida, nós nos colocamos em circunstâncias nas quais nós não deveríamos estar, e que muitas vezes isso proporciona e nos conduz ao pecado. Nós precisamos sempre acreditar no perdão de Deus, na misericórdia do Senhor. Precisamos sempre buscar o perdão de nosso Senhor. Precisamos ter sempre essa confiança no perdão de Deus. E como São Pedro era um homem que amava profundamente a nosso Senhor, e sabia o quanto Jesus era bom, e lembrando-se da bondade e da misericórdia de nosso Senhor, saiu para chorar o seu pecado, mas um choro de arrependimento, não um choro de desespero. Na vida daquele que tem fé, que tem esperança, que confia no Senhor, não há espaço para o desespero. Por isso que o ponto de equilíbrio da nossa vida é a fé, que dá sentido à nossa vida, à vida do cristão, e não deixa espaço para o desespero. Judas caiu no desespero, pois já havia perdido a sua fé, deixou-se corromper, perdeu tudo, a ponto de trair o próprio Cristo, olhar como homem qualquer e não como filho de Deus. E por isso que depois Jesus vai encontrar-se com Pedro, pediu que São Pedro reparasse a sua culpa, e vai pedir de São Pedro que São Pedro declarasse aquilo que era verdadeiro no seu coração, mesmo tendo aquele momento de fraqueza. Senhor, vós sabeis que eu vos amo. Pedro, tu me amas mais do que a estes. Senhor, vós sabeis todas as coisas, vós sabeis que eu vos amo. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos nós também dizer para nosso Senhor do fundo dos nossos corações o quanto nós o amamos, o quanto nós acreditamos no seu poder, no seu amor, na sua misericórdia, na sua compaixão. Dizer para nosso Senhor o quanto nós somos frágeis, somos fracos, o quanto o mundo quer nos destruir, nos engolir e nos levar somente para a corrupção, para a maldade, para longe dele, para longe de Deus. Pedimos a nosso Senhor que nos fortaleça, que nos sustente com a sua graça, que não deixe nada balançar a nossa fé e, sobretudo, que nós tenhamos sempre uma grande fé, uma grande confiança no perdão do Senhor. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, que é sempre modelo para nós de fé, modelo de um coração que ama profundamente o Senhor, que nos dê a graça de nós bem aproveitarmos essa semana de tantas bênçãos, de tantas graças, de tanto perdão, de tanta misericórdia. A igreja não pode celebrar cerimônias e não acontecer nenhuma mudança em nossas vidas. É preciso nós vivermos, adentrarmos tudo isso, a reflexão, a meditação e a celebração da paixão e da morte de nosso Senhor, para com Jesus nós também ressuscitarmos para uma nova vida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.